Biosfera de volta pela sustentabilidade do planeta. E a gente quer saber, todo mundo tem um pouco de índio? Quais foram as dificuldades que vocês encontraram, tanto internamente aqui no espaço, com os indígenas aqui, e de apoio externo também? Então, antigamente era tudo difícil porque a gente não tinha nada, né? Então hoje a gente lutou, então a gente conseguiu criar essa escola de estado, posto de saúde. Mas a maior dificuldade nossa, que existe até hoje, é a questão da demarcação das terras indígenas, tanto aqui quanto no Brasil. No Brasil inteiro, no Brasil né? inteiro. Por que dessa dificuldade de dar esse direito? Porque a sociedade, eles nunca entendem o índio, porque o índio, ele depende da floresta para viver. E o branco, difícil entender é difícil. E o branco, ele não depende da floresta, ele desmata tudo. Então, por não entender, eles ficam falando a vida toda que é muita terra para os índios, que os índios não vão fazer nada. O que mais importante para nós é a criança nossa vir toda noite para a casa de reza, escutar a história, seguir os costumes. Agora, o conhecimento lá fora é outra coisa. Então, mas a gente tem que ter as duas coisas ao mesmo tempo. Você ter a sua cultura forte e ao mesmo tempo ter conhecimento. Você entendeu? Porque se conhecimento fosse coisa que não valesse nada, então o branco também não ia estudar. Bom, eu, por exemplo, eu sou escritor e eu estudei filosofia na USP. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você é um cara conhecedor, você vive no mato? Eu falo, sim, mas eu gosto de viver no mato. Então não é porque você tem conhecimento, você é obrigado a ir para a cidade. Você é formado, tem um diploma. Eu estudei filosofia há 7 anos. Então o conhecimento que eu aprendi lá fora foi bom, porque hoje quando eu vou conversar com as pessoas, para se defender, né? Eu converso de alto nível, de pressupostos analíticos a conceitos ontológicos. O jovem Guarani hoje, ele se interessa pelos costumes, pela cultura? Sim, a gente... Vocês não têm essa dificuldade de despertar esse interesse pela cultura, mesmo com essas influências externas? A influência é um negócio inevitável, não tem como fugir. Sim. 1967, criação da FUNAI. Uma das questões que foi central também, que foi levantada, que é levantada nas conferências nacionais dos povos indígenas, é que ele deixa de ser visto uma mera tutela, né? Esse indígena quer se ver como ter o seu reconhecimento, né? A sua autonomia, né? O direito de expressar, né? Os seus próprios pensamentos, suas próprias ideias. 1973, publicação do Estatuto do Índio. 1983, o chavante Mário Juruna se torna o primeiro indígena a exercer um cargo público como deputado federal. A política indigenista é aquela política, né, que deve ser implementada pelo Estado para a questão de proteção dos territórios indígenas, né, garantia de sustentabilidade desses territórios, saúde, educação indígena, enfim, as várias políticas voltadas para o fortalecimento dessas comunidades, desses povos. E a política indígena, que tem a ver também com isso, é a política feita pelos próprios indígenas. O que a sociedade precisa aprender é que nós somos um povo, que temos uma cultura e que precisa ser respeitada. Se a pessoa entender que cada povo tem o direito de seguir seus costumes, sua religião, sua língua, aí você vai entender que a gente não precisa de outra religião, nem pensamentos ocidentais trazendo dentro da aldeia. E o branco tem que entender também que muitas coisas que ele vive lá fora são tudo costume nosso, só que eles acham engraçado. Então, o branco, na língua portuguesa verdadeira, o branco roubou muita coisa nossa e ficou para ele. E daí não é contada a história. Por isso que é importante o índio escrever história para mostrar. Então, no Rio Grande do Sul, os gaúchos ficaram famosos com chimarrão e o churrasco. Isso aí é a cultura do Guarani, que eles se adaptaram. Quando os portugueses vieram aqui em 1500, eles não trouxeram marmitex. Eles tiveram que se adaptar à comida do índio. Sim. Então, os nomes de árvores, rios, cidades no Brasil, muitos nomes são indígenas. Por quê? E o povo não sabe.
você entendeu? Você vai comer farinha de mandioca, não veio da Europa. Indígena. Farinha de milho não veio da Europa. A rede. Açaí não veio da Europa. A rede, o nordestino ganhou a fama, mas é do índio. Você vai na Bahia, você vê a tapioca lá, pensa que é os baianos que inventou. Não, a tapioca existe em todas as aldeias indígenas. Porque educação indígena eles já têm, é um conhecimento milenar, né? Que não é a escola que vai dar. Mas a educação escolar indígena dentro dos territórios ela é importante justamente para fazer essa valorização do conhecimento indígena dentro da escola, né? E também a decisão de como é que eles vão dialogar com os conhecimentos não indígenas, o que é importante para eles, o que não é importante. Em 1987, redemocratização. 2005, homologação da Raposa Serra do Sol. 2006, Conferência Nacional dos Povos Indígenas. A partir desta conferência, garantiu-se alguns direitos aos povos indígenas, como a implantação de uma política específica de educação, garantia da autonomia como poder de decisão e participação. Todo esses mais de 500 anos, né, de colonização com nomes diferentes, né, os povos indígenas eles permanecem resistindo, né? Eles não abrem mão de ter seus territórios, eles não abrem mão de ter a sua especificidade, eles não abrem mão de garantir os seus modos de vida específicos, assim como não abrem mão de circularem, porque onde é que tá as instituições de poder com qual ele tem que dialogar, ele tem que discutir e tem que fazer as pressões políticas? Está na cidade. Então, ele briga para também ter seus espaços, as suas territorialidades na cidade, né? Historicamente, tudo que se tem como política indigenista hoje, políticas públicas voltadas para a questão da educação escolar, para a questão dos territórios, para a questão da valorização cultural, identitária, tudo é resultado da luta dos povos indígenas. Todos nós, todos os brasileiros, né, tem muito, não só um pouco, mas muito de indígena, né? Nós temos modos de ser indígena no Brasil inteiro. Por mais que a gente queira dizer que não somos indígenas, isso está na nossa formação cultural. Na realidade sim, porque como você vai criando outro povo, surgiu o povo brasileiro. Então todo o povo brasileiro tem a mistura do negro, do branco e do índio. Então é inevitável. Agora não tem que existir essa hierarquia, né? Não, agora existem as comunidades indígenas, que são os povos indígenas que estão até hoje, né? Então por isso que você vai no Nordeste, você vê muita gente parecida com índio, você entendeu? Então, foi através dessa miscigenação. Deveis ensinar a vossos filhos que o chão onde pisam simboliza as cinzas de nossos ancestrais, para que eles respeitem a terra. Ensinai a eles que ela é rica pela vida dos seres de todas as espécies. Ensinai a eles o que ensinamos aos nossos, que a terra é a nossa mãe. Quando o homem cospe sobre a terra, está cuspindo sobre si mesmo. O que fere a terra, fere também os filhos da terra. O homem não tece a teia da vida, é antes um de seus fios. O que quer que faça essa teia, faz a si próprio. Egoísmo, individualismo. Quando pensamos e agimos assim, tiramos o direito que o outro tem de ter acesso aos recursos que nos foram dados por Deus. A população indígena do nosso país, com ou sem o nosso apoio, vai continuar lutando. Melhor seria se nos comprometêssemos com essa luta também.